Senhoras e senhores, boa tarde. Bom dia ou boa noite, não sei a hora que você está vendo esse vídeo, mas eu resolvi gravar esse vídeo agora sim, do nada. Por quê? Eu estava há um tempão, gente, tentando conectar este meu microfone ao meu celular, que é muito simples por enquanto. Mas eu não estava conseguindo. Mas hoje eu consegui. Então resolvi gravar um vídeo assim mesmo, descabelada. Não tem nenhum problema. Foco na mensagem, certo? E hoje eu trouxe uma reflexão muito maravilhosa deste livro aqui. Gente, esse livro é muito maravilhoso. Por quê? Traz reflexões profundíssimas sobre como lidar consigo mesmo. Literalmente. Esse é o nome do livro de Schopenhauer, Como Lidar Consigo Mesmo. E ele fala o seguinte, ele fala que ao nos depararmos com coisas que não temos, frequentemente nos fazemos a seguinte pergunta: e se fosse meu? E ele diz que isso cabe para todas as coisas. Podemos colocar esta pergunta em vários contextos. Coisas, pessoas, tudo. Então fazemos a seguinte pergunta: e se isso fosse meu? E se aquele carro fosse meu? Nossa, e se aquela casa fosse minha? E se X coisa fosse minha? E se aquela pessoa fosse minha? A gente sabe que ninguém é de ninguém, né? Mas é dentro desse contexto. E ele disse o seguinte, que isso muitas vezes pode nos trazer um certo desconforto ou até mesmo tristeza. Por quê? Porque isso nos faz trazer o nosso olhar para aquilo que nos falta. Aí ele diz que a pergunta que devemos fazer a nós mesmos constantemente é a seguinte: e se não fosse meu? Aí teríamos de ter como parâmetro tudo que já temos. E se essa casa não fosse minha? E se essa pessoa com a qual convivo não fosse minha? E se este filho não fosse meu? Isso nos colocaria em um lugar de medo. Olhando e nos expondo ao medo de não ter aquilo que já temos, valorizaríamos muito mais. Porque ele diz o seguinte: somente a perda nos ensina o valor das coisas. E isso tem sim um fundo de verdade, inclusive isso faz parte de um ditado popular. Eu acredito que você já tenha ouvido, eu já ouvi muitas vezes desde que eu era pequena, certo? Então, ele diz o seguinte, que quando a gente é exposto ao medo de perder aquilo que já temos, a gente começa a tratar muito melhor as coisas que temos. Trataríamos muito melhor o filho, eu vou ler certinho aqui como ele fala. Aí nós não colocaríamos em perigo a propriedade, não irritaríamos os amigos, não exporíamos a tentação, a felicidade da mulher, zelaríamos pela saúde dos filhos. Isso é muito interessante. Eu achei essa reflexão incrível. Mas ele diz o seguinte: não é que não possamos desejar aquilo que não temos, mas podemos pensar sobre essa ótica. Se pensarmos primeiro naquilo que temos, como se não estivéssemos, quando adquirirmos aquilo que desejamos, seremos muito mais felizes. E ele diz mais uma coisa que eu achei muito interessante: que se ficarmos desejando muito aquilo que não temos, nós estamos turvando a iluminação em torno do que já temos. Isso é uma forma de sofrimento e de não valorização. Se eu turvo, se eu coloco uma névoa em cima daquilo que eu tenho e vivo só no desejo do futuro, isso me causa dor. Essa pergunta de e se não fosse meu,
É para me trazer para o presente, é para me trazer para o que já tenho, para que eu seja grata e valorize. Eu achei isso muito interessante. A exposição ao medo de não ter o que temos nos colocaria valorizando muito mais. É isso. Papo curto sobre livros. Se você não me segue ainda e você está vendo esse vídeo, você pode me seguir aqui. Não é seguir que fala, né? É se inscrever. Se inscreve aqui neste canal se você não é inscrito ainda, certamente porque ele não tem quase ninguém inscrito, só uma pessoa. Você se inscreve, ative as notificações para toda vez que eu aparecer aqui, você aparecer aí também. Até mais.